bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast que saiu da Florida Connection para contar a história de imigrantes, de parceiros, de brasileiros amigos ao longo desses 26 anos que eu estou morando aqui nos Estados Unidos. E antes de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, eu preciso pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar a campainha, porque toda segunda-feira você tem uma história que vai te inspirar, que você vai ficar deslumbrado, que você vai querer saber mais e mais e mais. E chegamos a esse momento muito especial com a nossa convidada de hoje, que eu a conheci assistindo um podcast que ela estava gravando, nada mais, nada menos, com a Daniele Nobili, a primeira triatleta cadeirante do Brasil, hoje uma mentora, inspiradora, palestrante maravilhosa e moradora de Orlando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, amor. Muito obrigada, gente. Depois dessa apresentação aí, quando a pessoa põe a régua muito lá em cima, a gente fica até com medo de não suprir as expectativas no papo. Mas eu escutei você falar e foi uma delícia. Você tem o dom da palavra mesmo, né? Eu acho que não é dom, eu gosto de falar mesmo. Eu falo, não me dá o microfone não, que eu falo sem parar. Mas a gente está aqui muito feliz com a sua presença e o nosso bate-papo hoje vai ser conhecer você, a sua história. E começamos com a primeira pergunta, que é: de onde você veio? Eu vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde a gente fala porta, horta. Isso que eu falo, você não fala muito porta. Eu não falo tanto, porque eu morei 6 anos no Rio Grande do Sul. Meu marido é gaúcho. E eu morei em Porto Alegre, então a minha família até brincava que quando eu ia visitar, eu chegava falando, cantando, eles falavam. Mas eu voltava pra casa com o carregado, né? Eu não perdi ainda o R puxado e ele não perdeu o R. Então em casa é bagunçado. E aí vocês se conheceram em Porto Alegre? Como é que foi? A gente se conheceu no aplicativo na internet. Não, verdade. Verdade. Você é mais um caso de sucesso, que eu conheço alguns já. Então, as pessoas falam que não funciona. Não funciona. Tem uns que realmente não funcionam e também tem gente que tá ali pra bagunçar só, né? Só pra se divertir. Mas a gente se conheceu no aplicativo. E conta então um pouquinho da sua história até você chegar aqui, porque a gente trabalha com 3 perguntas principais: de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Então, vamos emendar aí um pouquinho mais a sua história para saber como é que você acabou chegando aqui, tá bom? Pra quem não sei se o pessoal tá vendo em casa, mas eu sou cadeirante, né? A Rô já até falou isso no começo. Mas eu não nasci cadeirante. Eu sofri um acidente. Eu tinha acabado de fazer 27 anos. Então, eu era professora. E, como faz parte da minha história, né? Eu vou te contar esse pedaço. Eu comecei a fazer atividade física quando eu tinha 20 anos. Eu tava com os meus pais obesos e sedentários, cheios de problemas de saúde. E eu olhei pra mim no espelho, gordinha e sedentária. Falei, eu não quero chegar na idade deles do jeito que eles estão. E aí eu comecei a fazer atividade física, comecei a ir na academia, como todo mundo começa. E aí depois, com o passar dos anos, eu comecei a correr. No dia que eu completei a minha primeira corrida de 5 quilômetros, eu vi que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. E realmente fazia. Então eu corri com as pernas por 5 anos. Corri várias meias maratonas. Estava treinando pra minha primeira maratona e pro meu primeiro triatlon. E aí, indo dar aula numa segunda-feira de manhã, eu olhei a hora no relógio de pulso, capotei o carro, quebrei o pescoço. Quebrei a 7ª vértebra cervical. E o médico falou pros meus pais que eu ia mexer só os olhos. Uau! E aí eu falei pro médico que eu era bem teimosa. Que eu achava que ele era muito bom, que a equipe era muito boa e que ia dar tudo muito certo. Então eu fiz fisioterapia bastante tempo, fui pro Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Isso que é maravilhoso lá, né? Na época que eu fui, já tinha mudado algumas coisas, mas realmente pra mim foi um divisor de águas, principalmente na questão do esporte. O pessoal da parte de educação física, eles são incríveis. E eu voltei pra casa com um treino de academia pra minha realidade, eu falo, né? Pro que eu conseguia fazer, eu já voltei com o treino pronto pra treinar em casa. Mas mesmo na época que eu tava no hospital ainda em Ribeirão, tinha acabado de sair da UTI, eu pensei na minha cabeça, né? Não posso correr, não posso pedalar, mas eu posso nadar. Uau. E aí eu comecei a pedir pro médico tirar meu colar cervical pra poder entrar na piscina e fazer exercícios. E aí eu fui pro Sara, eu tinha começado a fazer natação já, em Ribeirão, numa escola super antiga, super tradicional,
ótima, que os professores me ensinaram a boiar, porque eu não sabia mais boiar, gente. Não mexia nada né? Eu tinha voltado a recuperar alguns movimentos de braço, mas a minha mão mexia bem menos do que hoje. Meu tronco era bem ruim, então eles estavam me ensinando a boiar, a respirar dentro da água. Então eu fui pro Sara já nadando um pouco e voltei de lá nadando bastante. O professor me colocou no Lago Paranoá pra nadar. Jura? Nossa, que emoção. E aí, quando eu voltei, eu fiz a minha primeira competição de natação no dia que eu completei 9 meses de acidente. Uau. Ganhei as minhas 2 primeiras medalhas na natação. Lá em Brasília? Em Ribeirão. Você já em tava Ribeirão, já voltei. Já. E aí, eu fiz uma prova também de água aberta, né, num lago. E quando eu tava com 1 ano e meio de acidente, eu tava trabalhando em São Paulo numa feira de cadeira de rodas, de equipamentos para pessoas com deficiência, em troca da minha cadeira de rodas. E aí... Que é essa? Não, é uma outra. Essa é a terceira cadeira que eu tenho. É. Porque o nosso corpo muda, né? A gente vai perdendo massa muscular. Meu quadril... Da primeira cadeira pra agora, eu consigo colocar um braço, assim, do lado do meu quadril, da massa muscular que eu perdi daquele tempo pra cá. Então, a minha primeira cadeira, ela ficou grande, eu ficava sambando. Como eu tenho escoliose, eu ficava muito torta. Deixa eu te fazer uma pergunta que é de curiosidade, Claro. Sobre o hospital daqui dos veteranos, que diz que é diz que é o estado da arte aqui em Lake Nona, para traumas e essas coisas. Você já ouviu falar? Você Já ouvi falar, ainda não consegui ir. Não, tem alguns lugares que eu queria muito ir, como esse hospital e o Miami Project, mas que não é simplesmente assim... Ai, vim aqui conhecer, vou pôr na internet que eu vim aqui, eu vim aqui saber como é que processo, é. Não é igual o Sara. Você não pode chegar lá na porta do Sara, lá no Brasil, e falar: oi, vim aqui, quero dar uma olhada, quero gravar, mostrar na internet como que é no Instagram, no YouTube. Não pode, não é assim. Lá no Sara não é assim e aqui também não é assim. Ah, entendi. Então, principalmente porque eu não sou veterana, mas já me confundiram, viu? Aqui nos Estados Unidos. Inclusive, é uma diferença de mentalidade do Brasil para os Estados Unidos. Confundiram como? Com veterana de guerra. Eles acharam que eu tava na cadeira porque eu era veterana. E um dia que eu tava sozinha e um dia que eu tava com uma amiga aqui. A gente tava viajando ainda pra competir. Eu não tinha mudado pra cá. Ela é biamputada. E eles perguntaram se ela era veterana também. Aqui nos Brasileira, ela. Aqui nos Estados Unidos, eles têm essa mentalidade. E no Brasil ai, coitadinha de você na cadeira. Então Mas você tem uma coisa, você sempre teve essa energia, essa coisa positiva, ou uma coisa que você aprendeu a ter por causa do acidente? Não, graças a Deus, eu sempre fui assim. Faz a diferença, né? Faz, e foi o que mudou a minha vida pós-acidente. Inclusive, quando eu fui pro Sara, um dos professores da educação física falou assim, eu só vi 2 pessoas na minha vida, todos os anos que eu trabalho aqui, com essa cabeça. Ele falou, você e o Fernando Fernandes. Ele falou, eu nunca vi 2 pessoas, outra pessoa com esse tipo de mentalidade de quero dar meu melhor, já vou aprender, o que eu posso fazer, o que eu dou conta. Porque a maioria, no começo do acidente... Se entrega, né? Se entrega, infelizmente. E os 2 primeiros anos, quando você sofre o acidente, eles são fundamentais para... a sua recuperação depois. Então, o poder da mente é uma realidade, verdade? É uma realidade e eu escolhi trabalhar com isso justamente porque eu vi isso na minha vida. Que legal, que legal. E como é que você acabou parando aqui em Orlando? Então, assim, onde você está, o que está acontecendo, como é que você chegou aqui? Conta pra gente. Era o sonho do meu marido morar nos Estados Unidos. Não era seu? Não. Quando eu conheci meu marido, gente, apesar de eu ter dado aula de inglês 10 anos, eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos. Olha. Eu aprendi a falar inglês estudando, na raça. E eu lembro, eu trabalhava numa escola de rico lá no Brasil, e aí as minhas aluninhas com 5, 6 aninhos, elas vinham pra Disney e elas me levavam presente da Disney, da Victoria's Secrets, né? Imagina isso, 20 anos atrás. E eu olhava aquilo e eu falava, um dia eu mesma vou comprar meus presentes. Um dia eu vou pisar lá. E eu vim pra cá a primeira vez, eu tava com 30 anos. E eu vim fazer a minha primeira competição internacional, que foi em Sarasota. E nessa viagem... Aqui na Flórida. Foi aqui na Flórida. Então, a minha primeira pisada de cadeira, né? Eu ia falar de pé, mas foi de roda. Aqui nos Estados Unidos, foi em Nova York, na verdade. Porque a gente entrou por Nova York pra dar uma volta. Eu e meu marido, que a gente ainda era amigo. Vou dar uma rebobinada na minha fita aqui. Eu fiz uma campanha, uma vaquinha online para comprar o equipamento, a handbike
e a cadeira de corrida oficiais nas medidas internacionais de segurança para o triatlon. As minhas eram... eu nem tinha cadeira de corrida, eu usava uma emprestada e eu tinha uma handbike de ferro, modelo brasileiro. Não podia fazer competição internacional com elas porque elas não... ai, meu Deus... Como fala? Não cumpriam os parâmetros de segurança. E eu não tinha dinheiro pra comprar sozinha. Fiz a vaquinha online. Nessa época eu conheci meu marido no aplicativo. Ele até doou dinheiro pra vaquinha. Aí ele fala que ele é acionista. E quando eu falei pra ele que eu vinha buscar os equipamentos e já fazer a competição, ele falou, eu adoro os Estados Unidos. Ele já tinha vindo muitas vezes. Ai, mas como é que você vai carregar? Como é que você vai carregar tudo sozinha? Eu dou um jeito. É a conversa. A gente só se falava pelo aplicativo e por telefone, WhatsApp, a gente não se conhecia pessoalmente. Como é que você vai fazer pra carregar tudo sozinha? Eu falei, dou um jeito, eu dou um jeito aqui, eu dou um jeito lá. Não sei o que, eu adoro os Estados Unidos, eu vou te ajudar. E a gente veio como amigos e como... Segundas e terceiras intenções. Totalmente, esse homem já tava na minha. E aí a gente veio por Nova York, deu uma volta lá. Foi a primeira vez que eu vi a neve, inclusive, porque nevou no dia que a gente chegou. Uau. Em março. Final do Foi nosso Deus que inverno. falou, ela vai ver a neve na primeira vez. E aí depois a gente veio pra Flórida, em Sarasota, pra competição. E a gente veio pra Disney, e pra Universal e Miami. A gente fez um tour pela Flórida. E eu nunca vou me esquecer, eu vi tudo limpo, tudo organizado aqui. Chama atenção, né, gente? As flores, eu amo flor, então os canteiros podados e acessibilidade. Então, a primeira vez pra você isso deve ter chamado muita atenção, né? Muita diferença eu poder ir em qualquer banheiro, em qualquer lugar que eu vou, tem um banheiro que eu entro. Eu não tenho que me preocupar se eu vou passar na porta, eu passo em todas as portas. Isso fez muita diferença. E aí, quando a gente começou a namorar, ele me falou que ele queria vir pra cá. Na verdade, ele já tinha me falado antes que ele queria vir. Ele fala que ele não veio por minha causa. Antes. Porque os amigos dele vieram e ele ficou. E aí, em 2017, a gente começou a pensar em emigrar. A gente pensou no Canadá, porque a Federação de Triatlon do Canadá me convidou para conhecer as instalações lá, porque eu fui medalhista no Pan-Americano aqui em 2017. Só que lá é muito frio, eu sinto muita dor. E mesmo ele, gaúcho, quando a gente foi pra lá, ele falou, eu não vou aguentar esse frio, imagina você. Eu tenho uma irmã que mora em Montreal. Eu falo, não sei o que fizeram com você, que ela gosta. Tem gente que gosta. Eu não consigo entender o povo que gosta de atolar na neve. Eu também não. Não, aí é muito frio mesmo. Dói tudo. Dói, E aí, ele já queria vir pra Flórida. Só que na Califórnia tem uma ONG que chama Challenge Athletes Foundation, em San Diego, que eles apoiam atletas com deficiência do mundo inteiro. E eu falei pra ele, eu quero ficar perto da CAF, porque eles têm... Que é essa associação. CAF, CAF, eles falam, né? Eu falei, eu quero ficar perto da CAF, porque eles têm os treinamentos, os grupos que treinam juntos. Eu vou fazer o que na Flórida, treinar sozinha. Eu quero ir pra lá. Aí, uma viagem pra lá, pra um evento de fundraising lá da CAF, a gente pegou no Zillow, entrou no Zillow, olhou umas casas e vamos passar na frente pra olhar. Quando a gente viu o preço de aluguel lá, por umas casas que não cabia nem eu com as minhas cadeiras dentro, aí a gente abortou a missão e vamos pra Flórida mesmo. E aí, lá nessa viagem em 2017, um amigo nosso falou, conversa com a minha advogada de imigração. Então a gente voltou, agendou uma entrevista, conversamos com ela no final de 2017. No começo de 2018, a gente começou o processo de imigração. E aí, a gente foi aprovado no começo da pandemia. Por você? Por mim. Eu tenho EB1. Habilidade extraordinária. Conta pra gente quais são os seus... O que você ganhou, os seus prêmios. Você acabou de falar, você é a primeira atleta... fala um pouquinho, não precisa ser todos. Muito. Mas fala um pouco. Eu sou a primeira... Então, assim, um dos critérios que eu atendi é porque eu fui pioneira no esporte, mas eu tive que comprovar isso, né? Então, eu sou a primeira mulher cadeirante triatleta no Brasil, não tinha outra. Então, eu fui tricampeã brasileira, mas foi abrindo, outras meninas foram vindo, né? Então, eu comecei, outras meninas
viram que dava para começar com o equipamento emprestado ou sem o equipamento perfeito, começaram a vir, então tinha mais meninas, então, mas eu fui tricampeã brasileira. A primeira medalha internacional de triatlon do Brasil por uma mulher cadeirante fui eu que trouxe em 2017, no Pan-Americano aqui da Flórida. Eu já corri 20 maratonas. Uau! Eu ganhei a maratona de Porto Alegre 4 anos consecutivos. Parei de correr lá porque a gente mudou para cá. Tenho pódio em algumas maratonas em São Paulo, meias no Rio. Eu tenho, das 30 provas que eu fiz da Disney, eu tenho acho que 9 ou 10 troféus. Que legal! Miami eu tenho 3. Que tem mais estrutura para deficiente físico? Nosso, assim, Dos que eu já viajei para passear ou para competir, é aqui. É aqui. Dos que eu conheço, é aqui. Uhum. Mas assim, você ouvir falar, algum país na Europa se destaca? Então, tem alguns países na Europa, assim, eu fui pra Suíça só passear, na casa da minha amiga. Uhum. Então, assim, lá eles têm muita qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, por exemplo, fui numa cidade lá que é super turística e não conseguia usar um banheiro, porque a cadeira não passava. As calçadas muito estreitas, então não cabia eu. Então, assim, mesmo... Porque a diferença é que esses países, como eles são muito antigos, eles preservam a história. É verdade. Então, eles não vão destruir uma rua de paralelepípedo que tá lá há 3 mil anos para botar um concreto pro cadeirante passar. Então, quando algum cadeirante me vê viajando e fala... Por exemplo, Florença, na Itália. Eu nunca vou esquecer. Eu fui pra lá, pra Florença em 2015. Aí eu filmei o paralelepípedo no chão, blá, 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 blá. Eu fui pra Olimpíada agora, que você já perguntou, eu não acabei de falar todos os negócios. Eu fui pra Olimpíada, eu fui a única mulher cadeirante do mundo a correr a maratona da Olimpíada, não da Paralimpíada. Ah, é? E aí eu fui lá pra Olimpíada e eu fui no... E eles Jardim de permitem, Luxemburgo. então? Foi a primeira vez na história que atletas não convocados e atletas amadores tinham uma chance de correr a maratona dentro da Olimpíada. Então, a gente ficou 2 anos competindo por vagas. Tinha 30 vagas para cadeirante, só foram 6. E de mulher só fui eu. Que legal, Dani. Parabéns. Obrigada. Nossa, que força, meu Deus do céu. E aí, o que você faz aqui? Você veio pra cá, porque ele queria vir, aí vocês vieram, aplicaram visto, aqui eu ainda deu sou certo. atleta, então eu ainda tô competindo. Por exemplo, eu sou convidada pela organização da Maratona de Miami, que eles pagam tudo pra mim, eu já ganhei a maratona. Eu tenho 3 troféus, um de primeiro, um de segundo, um de terceiro lugar. A Maratona de Los Angeles me convidou ano passado pra correr na Elite. Esse ano eles me convidaram também, mas era no dia do aniversário do meu marido, então eu não fui. Então, eu ainda sou atleta, ainda estou competindo aqui, faço todas as provas da Disney. E você treina diariamente? Treino. É mesmo? Treino. Sozinha? Eu tenho um grupo que agora veio pra cá, a mãe de um dos maiores atletas cadeirantes do mundo, que é o Daniel Romanchuk, mudou pra Orlando, a mãe dele. O Daniel, de onde ele é? De que país? Não, ele é daqui, americano, mas eles eram de outro estado, que eu esqueci o estado que ele é, mas ela mudou pra Orlando. E aí ela abriu um grupo, como ela treinou ele, né, muitos anos, ela abriu um grupo aqui como se fosse uma ONG, pra introdução das crianças, né? Só que convidou atletas adultos. E eu treinei com eles 1 ano, esse ano eu não tô indo, ela me convidou, eu estava indo porque eu entrei na perimenopausa e eu quase um treco, não conseguia correr 5 km, quanto mais treinar com eles lá na pista, que nem uma doida. Então, eu falei pra ela, primeiro eu preciso melhorar fisicamente, no sentido dos sintomas pararem de atrapalhar meu treino, pra eu poder treinar com vocês, porque é um treino muito forte. Eu treinar sozinha, eu consigo fazer um treino assim, eu falo que é melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Também acho. Então, sozinha, eu consigo ir ali correr 10 km no meu ritmo atual. Só que com eles é um ritmo muito forte que agora eu não vou conseguir acompanhar. Então, eu voltei a treinar sozinha pra fazer o imperfeito ao invés de não fazer nada. Mas eu tô começando, mesmo assim, um ciclo de maratona, porque eu vou pro Dope Challenge de novo, que é o meu 5º Dope, que é na Disney. É o desafio de 4 dias, sendo a última maratona da Disney. Então, mesmo... Quando é que é isso? Janeiro.
Você tem que anunciar pra gente poder promover você lá e Janeiro. torcer. Dá pra ir torcer? É muito cedo, mas dá pra ir no Magic Kingdom torcer ou não é. O mais legal é no Magic Kingdom, porque ele ainda tá decorado de Natal. É na semana. É o primeiro final de semana após Ano Novo. É, eu sei. Então, mas a largada é 4h30 da manhã. Se você quiser ir lá torcer pra mim, eu vou Não adorar. tem como dormir, a gente vai dormir bem depois que a gente for lá. Inclusive, vou contar esse segredo. Conta pra ele. Na maratona da Disney, na meia, que é no sábado, e na maratona no domingo, e na maratona das princesas, que é em fevereiro, é a única oportunidade que as pessoas têm de entrar no parque sem pagar ingresso, mas não pode ir nos brinquedos. Você vai só até ali a Main Street, a rua principal, porque ele fica aberto pra torcida. Então você consegue entrar, tirar foto à noite no parque vazio, Ai, que delícia. porque as pessoas vão torcer pros familiares que estão correndo a prova, que a gente na metade da prova passa ali. Que legal, que bárbaro, muito legal. Então você hoje, agora, né? Você Eu ainda sou atleta Você já tá há 3 anos aqui, você tinha me falado. 3 anos e meio, isso. Então eu continuo competindo, inclusive em 2023, no começo de 2023 até o começo de 2024, eu tive um patrocínio de uma empresa bem grande aqui dos Estados Unidos. Foi o meu primeiro patrocínio em dólar, me ajudou muito a melhorar a roda da cadeira por uma roda de carbono e fazer algumas competições internacionais em outros países fora daqui dos Estados Unidos. Voltar para fisioterapia, que eu não tinha voltado ainda. Então eu ainda sou atleta aqui. Eu continuo com o meu trabalho do Brasil, porque eu dou mentoria para mulheres e para empresas online. Então eu trabalho com hábitos e mentalidade para você aumentar a sua autoconfiança, sua autoestima e alcançar os seus sonhos. Como a gente falou no começo, você falou, então, sua forma de pensar, né, te leva realmente aos resultados? A sua mentalidade realmente te faz alcançar as coisas? Como eu vi isso acontecer comigo? Só que quando eu sofri o acidente, as pessoas me mandavam mensagem e falavam assim, como você consegue? Eu tô na cama faz 5 anos e não consigo. Eu falava, gente, por que as pessoas pensam diferente de mim? Eu não entendia. Eu comecei a estudar o cérebro e a mente para entender quais foram os caminhos cerebrais que eu fiz intuitivamente e como eu podia ensinar as pessoas a fazer os mesmos caminhos. No começo, eu comecei a fazer isso só por causa das palestras. Eu dou palestra desde 2014. E eu não queria ir lá assim, vem contar essa história. Se eu fosse lá contar minha história, a pessoa ia ouvir hoje e esquecer amanhã. Eu não quero isso. Eu quero que a pessoa saia de lá e tenha coisas para aplicar na vida dela. Falei, tá, então baseado no que eu vivi com o acidente, o esporte, o que eu posso ensinar para a pessoa aplicar na vida dela? Comecei a estudar o cérebro para ajudar as pessoas que me mandavam mensagem no direct e para as palestras. Aí, quando foi 2019, eu falei, gente, eu tô chegando perto dos 40. Então, eu não vou ser uma atleta de performance para sempre. Eu não vou ter patrocínio para sempre. Vai chegar uma hora que eu vou estar velha para ser atleta profissional e os patrocinadores, eu não vou estar dando tanto resultado. Não vou estar lá no pódio com o troféu para mostrar o patrocínio, né? Como é que eu vou continuar correndo para sempre, pagando do meu bolso? Eu falei, preciso... Que é outra fonte de renda. E aí eu falei, tá, por que eu não posso transformar o que eu já faço de graça na rede social há 10 anos, praticamente, no trabalho? Então, eu comecei a fazer várias formações em coaching, em mentoria, PNL, psicologia positiva e transformei isso na mentoria. Então, eu dou mentoria para mulheres, mentoria para empresa e palestras ainda. Sempre mulheres. Para empresas, misto. A empresa me contrata e para mim não importa. Para a empresa, geralmente são grupos. Então, dependendo da quantidade de pessoas, eu divido. Por exemplo, a última empresa que eu dei eram 70 pessoas. Você não consegue dar uma mentoria do jeito que a empresa pediu, com as ferramentas que eu criei específico para eles, para 70 de uma vez. Então, a gente dividiu em grupos de 20. Entendi. Mas para mulheres, eu dou individual. Eu tenho meu grupo de mentoria, o Clube do Livro. Legal. Eu gosto mais de trabalhar com mulheres. Eu escolhi focar nisso. Então, você tá feliz aqui em Orlando? Bastante. Bastante. E aí, qual é o seu futuro? Para onde a Daniele vai? Eu quero aumentar a quantidade de mulheres no meu grupo, na Sorella, que é a minha comunidade. Justamente. Como é que chama? Sorella, é irmã em italiano. Sim, Sorella. Porque eu tenho origem italiana, né? Então eu quis homenagear minha família de alguma forma e imprimir ali a marca, né? Que legal. E como eu escolhi esse nome, justamente para mostrar que elas têm proximidade comigo. Não é aquela comunidade que a pessoa entra e tem um vídeo gravado e ela vai assistir e vai ver os meus stories no Instagram e interagir comigo no direct. É
Google Meet ali, Zoom aberto, microfone aberto, com câmera aberta, elas falam direto comigo, e aí eu dou as ferramentas e a gente vai fazendo juntas, aplicando na vida de cada uma delas. Então eu quero aumentar a quantidade de mulheres, porque eu sempre falo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. É verdade. Não é justo eu guardar só pra você, né? E também eu vou alcançar meus sonhos, vou mostrar pra você aqui na internet e falar, olha, eu consegui isso. Você consegue seu sonho também. Não, como é que você consegue seu sonho também? Eu sei o caminho, vem cá que eu vou te ensinar. Então, meu objetivo é aumentar a quantidade de mulheres ali dentro. Então, o seu foco principal vai ser esse mesmo, Na minha né? profissão, sim. Continuar fazendo as maratonas. Tem uma série de maratonas que são as 6 maiores maratonas do mundo. Eu já fiz 4, faltam 2. Ah, é? É. E aí falta... Quais são? Essas que já fizeram? Eu fiz Nova York, Chicago, Berlim e Londres. Falta Boston e Tóquio. Só que Boston e Tóquio são as mais difíceis para o cadeirante. Porque você não pode simplesmente falar, vou me inscrever. Você tem que fazer outra maratona num tempo limite para alcançar o índice para ter o direito de tentar se inscrever. Olha! Então faltam essas 2 para mim. E aí tem poucos atletas no mundo que tem essa medalha especial de quem concluiu as 6. Menos cadeirantes ainda. Um cadeirante no Brasil que tem. E eu quero ser a segunda. E o que tem é homem? É uma mulher. Ah, já é uma mulher? Só tem... Deixa eu contar isso aí pra vocês. Só tem mulher correndo de cadeira... Maratona de cadeira de roda. Os meninos estão correndo distâncias menores na pista. Velocidade. Velocidade. Maratona só tem 3 brasileiras. Eu, a Aline Rocha e a Vanessa. Só nós 3. Que incrível! Que mulherada é essa? E quem tem a medalha é a Aline, que é uma super... acho que inspiração é pouco, porque ela e o treinador / marido, Fernando Orso, me ajudaram muito. Desde o começo no esporte, eles me ensinaram muita coisa. E eles, mesmo eu morando em outro país, eles continuam sempre me apoiando, torcendo por mim. Sou muito grata a eles. E a Aline foi a primeira a conseguir a medalha. Então vocês torcem aí pra mim, gente, pra você a segunda. Deixa eu te fazer algumas perguntas, assim, que acho que muita gente gostaria de saber. Claro. Qual foi o seu maior desafio como ser humano por causa do acidente? Foi lidar com a minha família no começo do acidente. Porque, porque eles ficaram muito abalados. O médico nunca chegou pra mim e falou, ela vai mexer só os olhos. Ele falou pra minha família e pros meus amigos. Tem pessoas dentro da minha família que tem quadros de depressão ou tendência a ter depressão. Todo mundo ficou muito desesperado, arrancando os cabelos. Então, meu maior desafio foi lidar com eles e falar, calma, gente, nós vamos dar um jeito. Mas é difícil, né? Não, eu imagino, eu não tenho filhos, mas eu imagino como deve ser para um pai, para uma mãe, para meu avô e para minha avó, que eu sou muito apegada aos meus avós, muito. E eu sou a primeira neta, a mais velha. Então, eu imagino como deve ter sido difícil. Minha tia e meu tio são médicos. Minha tia mora em Uberlândia. Ela saiu, largou tudo, saiu correndo pra ir pra Ribeirão. A minha irmã morava em outra cidade, largou tudo e saiu correndo pra ir pra Ribeirão no dia do acidente, né, quando aconteceu. Então, assim, eu imagino que deve ter sido muito complicado pra eles todos. E eu tinha que lidar com eles ao invés de lidar comigo. Mas então, como é que você tem isso? Você acha que foi o quê? Algo que Deus te deu desde que você nasceu? Alguém na sua família, algum amigo, algum mentor, alguma pessoa que te marcou quando você era pequenininha e aí você ficou desse jeito? O que Vários fatores. Um é mentor ao contrário, que eu falo. Quê? Mentor ao contrário. Tipo, uma pessoa bem próxima que tem depressão. E eu vi o que isso fez com a pessoa e com a minha família. E eu falei, não vou ser assim jamais. E coisas assim. Eu acredito muito que Deus me preparou para esse momento com outros episódios. Então, assim, a própria depressão, né, dentro da minha casa, vendo como que a coisa estava acontecendo. Eu amava o meu trabalho na escola de rico, porque eu gostava das crianças. Eu era apegada às crianças, porque eu trabalhei lá muitos anos, eu via as crianças crescendo. Então, eu era apegada às crianças, eu era perto da minha casa, eu ia trabalhar a pé. Então, assim, eu era apegada a esse trabalho.
Eles demitiram 40 professores no mesmo dia. E do departamento, eu era a única que não tinha filho, lá fui eu. Eu sofri muito, entendeu? Eu já tava preparando meu coração ali pra achar uma saída pra não ficar sofrendo. Passei por divórcio, apanhei já, passei por relacionamento abusivo, de apanhar, de quebrar clavícula. Nossa, essa parte eu não sabia. Eu não conto muito em... Quem me segue há muitos anos, Sabe. eu contei uma vez, acho que nos stories, por causa daquelas lives de música da pandemia. Eu usei isso pra me distrair as pessoas, então eu assistia as lives e cantava nos stories junto, tal. Até tem um episódio bem engraçado que a seguidora falava: Dani, se você aprender a cantar, você vai cantar bem. Isso marcou todo mundo e ficou uma piada interna todos esses anos. E aí ia ter uma live de um cantor específico. E eu falei, gente, eu não vou assistir essa, vocês não contem comigo nessa live, porque ela me dá gatilho. E aí eu contei pra elas o que tinha acontecido e que essa pessoa específica foi quem me apresentou ao cantor. Eu falei, então essa live... Acho que foi a única vez que eu falei na rede social que aconteceu isso. Então, assim, eu acho que a minha mente já foi se preparando pra eu sofrer, mas não ficar entregue. Tanto que eu sempre falava, quando eu mais sofri foi o divórcio, que eu sofri 1 mês. E aí depois eu falei, pronto, já sofri, já chorei, já deu, acabou. Quando eu fui mandada embora desse trabalho que eu amava, foi acho que umas 2 semanas, uma semana. Eu falei, pronto, já chorei, já sofri, acabou. O que eu vou fazer? Eu vou na academia? Então eu vou começar na academia 2 vezes. Uma pra fazer o cardio, uma pra fazer a musculação, pra eu não ficar em casa à toa pensando besteira. Tanto que existe... Mas isso, olha, vou te falar. Você tem alguma coisa divina aí, porque... Amém. Não é uma coisa que você fala, é assim. Eu acho que eu tive um pai que faleceu há 4 anos, que ele foi assim. E ele, tudo pra ele dava um jeito. Dava um jeito. Sempre foi assim. Ele, hoje, assim, eu agradeço muito que eu tenho muito esse lado dele. Mas ele me inspirou. Você tem um brilhinho no olho. Pra quem não conhece ela pessoalmente, ela tem um brilhinho no olho diferente. É mesmo. Mas eu acho que ele foi um fator importante de me mostrar isso. Eu conto uma história que eu contei até outro dia para um amigo meu, que meu pai, ele não criava problema, não existia. Eu me lembro que eu tinha uns 7 anos de idade, eu quebrei um copo na cozinha. E a gente tinha, sabe quando tinha a copa dentro da cozinha antigamente? Quebrei o copo e fiquei assim super arrasada. Ai, não sei o que, quebrei um copo, desculpa, não sei o que, foi sem querer, bababá. E ele viu a minha angústia por causa de um copo quebrado. Ele falou, filha, você fez de propósito? Não, então você tem que se preocupar, isso não é nada, é só um copo. Ele abriu o armário, pegou outro copo e jogou no chão. Pra mostrar que não era nada. Então, mas eu tinha ele. Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem pais assim. Então você foi Deus lá. Talvez eu e seu pai, a gente saiu da mesma forma. Mas eu ainda falo que assim, ó, falando da parte científica da coisa, né? Não científica, mas dessa parte técnica. Existem 16 tipos de personalidade, 4 tipos de perfis comportamentais, 4 tipos de temperamento, 5 linguagens do amor. Cada um de nós é a combinação de um desses. Então, você pode ter uma pessoa que tem a mesma linguagem do amor que você, o mesmo temperamento, a mesma personalidade, mas outro perfil comportamental. E assim vai. Então, talvez eu e seu pai, a gente era a combinação das mesmas coisas, vai saber. Mas olha, isso daí é inspirador e admirável, porque geralmente é o que as pessoas... Você contou um pouco no dia que eu te conheci, a pessoa fala, ai, coitada, e não tem nada disso, você não se sente assim? Nunca me senti, pelo contrário, né, o que eu pensei, que é o que eu sempre falo quando eu posso, né, se eu... tem um microfone, tem uma câmera, vou alcançar pessoas diferentes, eu sempre tento deixar essa mensagem, né, eu tinha... uma escolha. A gente sempre, inclusive eu até postei isso hoje no meu stories, a gente sempre tem que fazer uma escolha na vida. Qual que era a minha escolha naquele dia? 2 caminhos. Ou eu ia ficar chorando, reclamando, se entregar, vendo minha vida passar pela janela. Ou você ia viver. Viver da melhor forma possível, da forma mais feliz possível, dentro da minha realidade. Porque o problema das pessoas é que elas ficam assim, ó, eu vou esperar, pra ser feliz. Então, por exemplo, eu vou esperar eu mudar para os Estados Unidos para ser feliz. Eu vou esperar eu trocar de cadeira de roda para ser feliz. Eu vou esperar eu...
sei lá, comprar não sei o que pra ser feliz. Eu vou esperar tal viagem pra ser feliz. Eu vou esperar passar a faculdade pra ser feliz. Gente, você tem que ser feliz agora. Então, qual que era a minha realidade agora? Não ando mais? Tá, o que é aquilo do esporte, né? Na minha cabeça, eu achava que eu não podia nem correr, nem pedalar. Não sabia que existia handbike, cadeira de corrida. Então, não posso mais isso, não posso mais aquilo. O que eu posso? Por exemplo, eu gostava muito de dançar. Aí as pessoas falam, você pode dançar na cadeira. Posso. Eu tentei, não gostei. Então, tá tudo bem. Mas assim, dentro da minha possibilidade. Da sua realidade. A minha realidade era não correr mais ou correr de cadeira de corrida. Eu prefiro estar ali de cadeira de corrida do que não estar. Então, dentro da sua realidade, das suas possibilidades, do que você consegue fazer hoje, seja feliz com o que você já tem, não com o que ainda te falta. Isso é perfeito, eu acredito 1000% nisso, sou a favor dessa atitude. E mais uma coisa, eu vi que você falou que para onde a Dani vai, né? E quer aumentar o número de mulheres que você pode. E você não fala em aumentar um apoio específico para quem passou pelo que você passou. É uma coisa maior para todo mundo ou você tem Não, uma é vontade... uma coisa maior para todo mundo. Você nunca teve assim esse interesse em ajudar de repente quem passou pela experiência que você passou? Não especificamente, por quê? Porque quem passou pela experiência do acidente é visível. A pessoa está na cadeira, ela andava e não anda mais. Você vê que algo mudou na vida dela. Mas todo mundo tem algum perrengue, eu falo que é um deserto para atravessar. E mesmo a gente o problema da cadeira tá ultrapassado, né? Tá superado. Tá resolvido na cabeça. Mas, gente, tem outros problemas. Tipo, agora entrei na perimenopausa, tô toda vivendo outro deserto. Se achando de novo, né? A pessoa que tem perdeu o emprego, perdeu uma pessoa na família, ou simplesmente tá empacada na vida. Tá acontecendo aqui, ninguém tá vendo, mas ela também tá passando por um desafio, atravessando um deserto. Então, por que eu vou me limitar a ajudar um grupo só se eu posso ajudar um monte de gente? Entendeu? Eu nunca, pensei especificamente, por quê? Porque a deficiência física é visível, mas os problemas, as situações, os desafios... As outras deficiências muitas estão escondidas em algum lugar dentro da gente. As âncoras emocionais, as questões dos nossos sentimentos, da mentalidade, ninguém tá vendo. Aí você vai ficar lá sofrendo sozinha. Porque a Dani só ajuda quem tem deficiência. Se eu não tenho, ela não quer nem saber de mim. Quero sim. E aí você perguntou, né, de pra onde você vai, você não perguntou. Eu falei só do trabalho, né, mas por exemplo, a gente ainda não tem a nossa casa própria. Então é um sonho nosso ter a nossa casa. A gente acabou de mudar de um apartamento para uma casa que meu marido queria muito. E a gente tá todo feliz lá na casa agora. Então primeiro eu quero decorar minha casa. Porque o apartamento não tinha espaço, por exemplo, eu tenho uma mesa de jantar. Agora eu tenho espaço. Então a gente quer decorar a casa e depois a gente ter a nossa casa. Eu ainda não dirijo aqui nos Estados Unidos. Por que não? Quando eu fiz a prova teórica, quando eu fui fazer a prova prática, fazia 6 anos que eu não dirigia. Falei pra ele, vou treinar um pouco. E aí, foi passando o tempo. Eu descobri que eu tinha que pôr a minha cadeira sozinha no carro. Eu não tinha força pra pôr. Então, eu tô treinando pra pôr a cadeira sozinha no carro, pra poder tirar minha carta, minha driver. Então, é uma outra coisa que eu quero tirar. E aí, ter meu carro e ficar independente, sem ter que ficar, marido, me leva. Porque, às vezes, alguma amiga quer me chamar pra tomar um café. E aí, tá trabalhando, gente? Eu vou fazer como? Eu vou falar pra ele, não, você não vai trabalhar não, porque eu quero me divertir. Então, eu também quero ter essa independência, conquistar essa independência que eu ainda não conquistei aqui nos Estados Unidos. Tem bastante coisa, né? Tem as maratonas, né, que eu quero ter a medalha. Tem uma lista de maratona pra correr. E se você falar assim pra mim, qual que é o maior sonho da sua vida? É ter um passaporte carimbado de todos os países. Quer viajar muito. Eu amo viajar, gente. Amo, 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 amo. Dizem que viajar é você escrever a sua história. É um livro, né? Você viajar, você vai criando um livro com a sua história. E realmente é uma delícia. Todo mundo me pergunta quando que eu vou escrever meu livro, né? Então eu quero escrever um dia um livro da história em si, dessas coisas que eu posso ensinar e passar para as pessoas, mas eu espero que um dia eu tenha viajado tanto que eu possa contar uma experiência de cada país na cadeira de rodas. Quem sabe chega esse dia. Já tem o título. Não sei pensar. Eu tenho a ideia, né? O título mesmo, mas o tema do livro... Viajando o mundo... Sobre rodas. Gente, vocês anotam aí que ela já me deu a ideia do... Viu, editoras? Querem me patrocinar? Empresas de viagem? Gente.
Eu acho que a gente podia terminar isso mesmo, você olhando para aquela câmera e dando a sua mensagem. Ou como imigrante, ou como cadeirante, ou como mulher, ou como missão. Aquilo que bater no seu coração agora, fala lá para o pessoal escutar. É realmente que você escolha ser feliz dentro da sua realidade. Não espere ser feliz. O meu lema de vida é justamente que eu escolhi viver, porque sobreviver é muito chato. Não fique sobrevivendo e olhando para o que te falta, para onde você quer chegar. Inclusive, eu acho muito legal você fazer a pergunta primeiro, da onde a pessoa veio, aonde ela tá. Isso é... Você não sabia, mas isso é uma das bases do meu método de trabalho. É mesmo? É onde a pessoa está, onde ela quer chegar, para a gente poder traçar o caminho até lá. Então, não fique, a gente tem que ter em mente, bem claro, aonde a gente quer chegar. Mas não espere ser feliz só quando você chegar lá. Seja feliz no caminho, seja feliz no processo, né? Seja feliz hoje com o que você tem. E se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, se prepare. Pesquise bastante, se organize. E é muito bom morar aqui. É bom mesmo, né? É muito bom morar aqui. Olha, adorei. Vocês gostaram? Então, gente, olha, não comente, esquece. enche de comentários aí, tá, gente? Daqui, sei lá, uns anos, quando eu terminar minhas maratonas, tiver minha medalha, trazer, a Rosana me chama de novo, aí eu venho e trago a medalha pra vocês verem. Com certeza absoluta. Meu sonho também é crescer esse podcast. Hoje está indo de uma forma orgânica. Eu sei que tem coisas para fazer. O Felipe que está aqui atrás, ele sempre fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá, blá, blá. Ah, eu vou me juntar com o Felipe nesse coro, então, de buzinar na sua cabeça. Mas olha, espero que vocês tenham curtido. Como toda semana tem uma história como a dela, super inspiradora. Então se inscreve no canal, aperta a campainha e fique ligado que toda segunda-feira tem uma história maravilhosa. Dani, muito obrigada. Foi uma delícia. Passou muito rápido o tempo, queria que ficasse mais, mas a gente não consegue mais, né? Muito obrigada por você ter me convidado e ter a confiança de que eu viesse aqui no seu espaço, dos seus seguidores, dos seus ouvintes, para contar minha história. Muito obrigada. Adorei. Obrigada por tudo. Gente, vocês não conhecem ela pessoalmente? Ela é tão bonita, de verdade. Isso eu vou contar aqui rapidinho, viu, Felipe? Senão o Felipe mata a gente, ele vai pôr um aviso aqui, ó. Acabou o tempo. No dia que eu te vi pessoalmente sentada lá no podcast que a gente tava gravando, eu falei, gente, quem é essa mulher bonita? Eu falei, quem é ela que eu nunca vi? Ela é muito bonita. Ai, que muito. exagero, Inclusive, gente. faz atividade física, né? Muito. Que isso é uma das coisas que eu achei incrível e é uma das coisas que me atrai nas pessoas para ser amiga. Então, outra coisa importante lembrar. O médico disse para os meus pais, gente, que se fosse uma pessoa sedentária no meu lugar, não teria sobrevivido ao acidente. Então, se você não faz atividade física e você não tá nem aí pra mim, mas você está aí pra Rosana porque você está no canal dela, copie o exemplo dela e faça. Por favor, vem treinar com a gente. É isso aí. Um beijo. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por ouvir a gente. Adorei.